Bom dia, meu querido amigo e irmão. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida em nome de Jesus. É com muita alegria e na presença do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo que nós estamos aqui para continuar a compartilhar a palavra de Deus na nossa leitura bíblica devocional que fazemos durante o ano. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. E aqui neste espaço nós estamos compartilhando a leitura bíblica anual que fazemos na igreja da qual eu faço parte aqui em Brasília. E durante o ano inteiro nós lemos toda a Bíblia pelo menos uma vez. E hoje, no dia 4 de outubro, a leitura ela está localizada no livro do profeta Naum, no Antigo Testamento. Antes de tudo, para você que está assistindo pela primeira vez, eu quero te convidar a assinar o nosso canal, Leiva Martins, Novo e Vivo Caminho, e ativar o seu sinalizador, ok? Fico muito agradecido por isso. Então, partindo para a leitura de hoje, do livro do profeta Naum, quero comentar aqui rapidamente uma introdução a esse livro, a essa palavra profética. Naum foi um profeta que viveu e profetizou no Reino do Sul, o Reino de Judá, por volta do ano 630, em média ali, antes de Cristo, durante o reinado do rei Josias. O rei Josias foi um dos últimos reis de Judá antes da queda de Jerusalém pelo Império Babilônico, né? Nós já falamos em outras mensagens que a primeira incursão do Império Babilônico foi em 605 a.C. Então, Naum ele veio uns 25 a 30 anos antes dessa queda de Jerusalém pelas mãos de Babilônia. E ali ele profetizou em Jerusalém contra a cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, o império que havia destruído, conquistado o Reino do Norte, né, chamado Reino do Norte, o Reino de Israel, das outras 9 tribos e meia, né? Então, havia sido destruído aquele reino, cuja capital era Samaria, por volta do ano 722 a.C. E agora Naum, quase 100 anos depois daquela destruição, estava também prevendo a destruição de Nínive, aquela cidade que era a capital do reino da Assíria. E toda a profecia de Naum, os 3 capítulos que nós lemos hoje, diz respeito à destruição de Nínive. E interessante que essa destruição ela veio, não demorou muito tempo. Depois que Naum profetizou, logo com a expansão do Império Babilônico, né, cuja capital era Babilônia, o Império Babilônico passou por cima do Império Assírio, né? Sucedeu o Império Assírio naquela região do Oriente Médio, onde atualmente está o país do Iraque, né? Então, naquela região, o Império Babilônico sucedeu e deu cumprimento total à profecia de Naum contra Nínive. 2 livros especificamente na palavra de Deus trazem palavras do Senhor contra a cidade de Nínive. Naum é um deles. E o outro livro é o livro do profeta Jonas, que nós não comentamos aqui, mas a mensagem de Jonas também foi dirigida a Nínive. A diferença é que Jonas pregou a uma geração e Naum pregou a outra geração. Jonas pregou mais ou menos na mesma época em que o Reino do Norte foi conquistado por Nínive, lá por volta dos anos 720 a.C. E a Bíblia diz que com a pregação de Jonas, o povo de Nínive se arrependeu, se pôs a jejuar, a orar, e até os animais jejuaram, diante do temor e do arrependimento que veio sobre aquela cidade. E Deus não executou os seus juízos sobre Nínive naquela geração.
E o segundo livro é justamente esse que nós estamos comentando, que é Naum, que veio 100 anos depois e trouxe também palavras de juízo. Só que dessa vez as palavras se cumpriram, porque a geração mais recente não se arrependeu, né? Então, por que isso? Porque nessa brecha de tempo, esse Império Assírio, ele se fortaleceu, ele se expandiu, e infelizmente as velhas práticas, né, dos assírios voltaram com essa nova geração. Os assírios eram muito conhecidos pela sua crueldade nas guerras, né? Eles faziam guerra de extermínio, então eles assolavam, eles matavam todo mundo. Como a palavra de Deus diz diversas vezes, eles eram cruéis a ponto de rasgar o ventre das mulheres grávidas. Então eles matavam todos os homens, matavam todas as mulheres que haviam sido esposas, mas deixavam as meninas, deixavam os meninos, deixavam as moças. Então era um povo cruel. Então havia assassinato, estupro, havia toda sorte de barbaridade, de torturas, especialmente quando eles conquistavam outros reinos, eles torturavam, né, os governantes. Então tudo isso para humilhar e para se sobrepor sobre aqueles povos que eles conquistavam. Então os assírios eram conhecidos por isso. E essa nova geração que não havia ouvido o profeta Jonas, ela retomou todas essas práticas. Por isso Deus trouxe novamente uma mensagem de arrependimento e de juízo sobre aquele povo de Nínive. E a mensagem de Naum, ela é muito descritiva, né, daquilo que aconteceria. Quando você lê o livro de Naum, você vê o tumulto, você vê o movimento, você vê a correria. Parece que você está lendo um roteiro de filme de ação, quando você lê a palavra de Naum. E ele dá descrições muito detalhadas de como aconteceria essa tomada, essa queda de Nínive. Fala de exércitos entrando, dos cavalos correndo, das espadas e tal, do tumulto, dos incêndios, aquela confusão toda, né? E como eu falei, parece um filme de ação. Tem um versículo especial que lembra muito o nome de um filme contemporâneo nosso. Eu vou ler aqui esse versículo, Naum 2,4. E quase que automaticamente você associa com um filme de ação contemporâneo nosso. Olha só o que diz Naum 2,4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Então essa é uma cena desse tumulto da tomada de Nínive, que Naum descreve na sua profecia. E ao ler esse livro, às vezes a gente se pergunta, o que eu tenho a ver com isso? 2.600 anos depois, numa cultura, numa realidade totalmente diferente, numa história de vida totalmente diferente. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela fala conosco de diversas formas. E eu, pessoalmente, confesso que nunca havia me despertado o que eu vou comentar aqui de aplicação desse texto na minha vida, né? Dessa história que Naum narra pra gente. Me ressaltou algo na leitura desse ano, que é o que eu quero comentar de aplicação contigo. Esse livro, ele me exortou a falar de novo. Ele me exortou a falar de novo. Né? Como eu disse, havia já sido lançada uma profecia por Jonas, quase 100 anos antes dessa. Aquela geração ouviu, se arrependeu e o juízo de Deus foi retido, né, para aquele momento histórico. E agora Naum fala de novo ao mesmo povo, à mesma cidade, só que a outra geração. Naum repetiu a mensagem do Senhor. Então, isso fala para mim, isso falou para mim da importância
de anunciar a palavra do Senhor repetidas vezes. Repetidas vezes, né? Alguns estudos falam disso, que a gente aprende principalmente por repetição ou por um forte impacto emocional. Então, são maneiras que as coisas são ensinadas e entram na nossa vida, por repetição ou por forte impacto emocional. E aqui Deus usou da repetição para falar com aquele povo. E eu fiquei pensando por que Deus faz isso. Eu encontrei dois motivos principais. Porque, em primeiro lugar, nem todo mundo ouve quando se fala pela primeira vez. Nem todo mundo presta atenção, nem todo mundo está com o coração e com os ouvidos abertos para ouvir quando se fala pela primeira vez. E o segundo motivo é porque as novas gerações também precisam ser evangelizadas. Cada geração nova que nasce sobre a terra precisa receber a palavra de Deus. E se você for parar para observar, não só no reino, mas no mundo secular também, você vê que o adversário das nossas almas, o inimigo, ele sabe disso. Tanto que cada vez mais cedo na vida dos jovens, adolescentes e crianças, o mundo tem chegado de uma maneira muito forte, muito incisiva e já muito deteriorada, muito estragada, né? As crianças estão sendo expostas a realidades e a conceitos e a conhecimentos muito pesados para suas idades. E isso é aquela coisa do eu cheguei primeiro, então o espaço é meu, né? É mais ou menos essa mentalidade do mundo. E a gente sabe quem é que está por trás dessa mentalidade. Então, assim, as novas gerações precisam ser evangelizadas. A mensagem precisa ser proclamada de novo. E as velhas gerações, vamos chamar assim, nem sempre ouvem pela primeira vez. Às vezes a pessoa passa a vida inteira ouvindo a palavra de Deus e só lá no último minuto da vida, nos últimos dias, é que ouve a mensagem do Senhor. Por isso a gente não pode se cansar de falar. A gente tem que falar, como diz Paulo, a tempo e a fora de tempo, né? A gente tem que semear com abundância, porque nem todas as sementes que a gente libera prosperam. Na própria parábola do semeador, a gente vê que das 4 sementes, somente uma prosperou, né? Somente uma chegou a crescer a sua maturidade e a multiplicar outras sementes. Então, a verdade do reino, ela precisa ser proclamada sempre, incansavelmente, constantemente. Então, esse livro de Naum, ele me ensinou isso, ele me exortou a isso, a falar de novo, a exortar de novo, a repetir, se for preciso, as mesmas coisas, como Paulo disse na carta aos Filipenses, né? Ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí ele completa dizendo, a mim não me incomoda dizer as mesmas coisas, e isto é segurança para vós, né? Então Paulo não se sentia incomodado, chateado, cansado de ter que falar as mesmas coisas para aqueles irmãos, porque ele sabia que isso era segurança. Isso iria firmar e confirmar as verdades eternas que ele estava ensinando àquele povo. Então assim também é conosco, na nossa vida de discípulos, de anunciadores da palavra do reino de Deus. Não podemos cansar, não podemos parar. Precisamos repetir o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno, que veio em carne, aleluia, para levar sobre si os nossos pecados, desfazer as obras do diabo e nos garantir um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Jesus Cristo é aquele que nos chama a segui-lo pela porta do arrependimento, do batismo nas águas, da fé, do batismo no Espírito Santo, para que sejamos suas testemunhas em todos os lugares. Então essa mensagem simples, verdadeira e correta do Evangelho, ela precisa ser proclamada
cada vez mais, repetidas vezes. Eu fiquei pensando também nesse contexto de cidade, né? Então, aquela cidade já havia sido evangelizada, né, por Jonas, mas agora Naum estava proclamando de novo para uma nova geração. Pense um pouquinho na nossa cidade, Brasília, com 61 anos de fundação. Aquelas pessoas que vieram construir a cidade, que foram pioneiras na cidade, a grande maioria delas já passou. Eles vieram, construíram, ergueram a cidade, trabalharam por essa cidade, aposentaram nessa cidade, e muitas delas já passaram. Geraram filhos, eu sou um deles. Esses filhos já geraram outra geração, o meu caso também se aplica, e as novas gerações vão se sucedendo, né, na cidade. As novas gerações precisam ouvir do evangelho genuíno de Jesus. O mesmo evangelho pregado há 60 anos atrás é o de hoje, que precisa ser proclamado à nova geração. As pessoas mudam, os conceitos mudam, as cabeças mudam, o acesso à informação mudou radicalmente desde aquela época para hoje, mas as verdades eternas do reino de Deus precisam ser proclamadas novamente na nossa cidade, em Brasília. Então, não podemos parar de anunciar a Jesus Cristo. Precisamos falar. Então eu quero exortar você, assim como eu fui exortado com essa palavra. Fale de novo. Abra tua boca e fale. Não retenha. Não se sinta cansado, não se sinta constrangido. Mas fale quantas vezes for preciso. Porque o Espírito Santo, ele vai ungir essas palavras e vai produzir resultados espirituais na nova geração e nas antigas gerações que até agora estão resistindo à palavra de Deus. Pegando um pouquinho do que nós falamos na segunda-feira passada, são tempos de buscarmos um avivamento. E o avivamento, ele produz algo interessante quando nós proclamamos a palavra. Ela não volta vazia. O avivamento, ele potencializa a semeadura da palavra de Deus. Então, proclame, seja cheio do Espírito Santo e proclame a palavra do Senhor, para que ela produza os efeitos espirituais que precisa produzir na nossa geração, na nossa cidade, né? Então, cada repetição, na verdade, é um ato de misericórdia de Deus. É Deus nos chamando de novo para a sua presença. Outro dia eu estava comentando com um discípulo a respeito do livro de Apocalipse, né? E eu estava pensando nisso, por que 7 cartas, 7 candeeiros? Por que 7 selos, 7 trombetas? Por que essa repetição? Porque, na verdade, mesmo no juízo de Deus, a repetição, cada uma delas é uma nova chance de arrependimento que Deus oferece às pessoas. Mesmo no juízo, mesmo naquilo que a gente não gostaria que acontecesse, é a voz de Deus dizendo, olha, volta para mim, olha, se arrependa enquanto é tempo, olha, não endureça o seu coração, olha, eu estou te dando uma nova chance. Tudo isso é o Espírito Santo nos chamando ao retorno dele, sendo gentil conosco, em repetir as mesmas coisas para que a gente compreenda. Então, fechando aqui a nossa meditação de hoje, dia 4 de outubro, a palavra do Senhor para você é: fale de novo. Fale de novo, quantas vezes for preciso. Anuncie a palavra do Senhor. Amém? Seja cheio do Espírito Santo e fale de novo as mesmas coisas. O Evangelho puro, simples e poderoso de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todo homem. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja ungido, levantado pelo Senhor, que a tua voz de profeta ecoe nesta geração, produzindo resultados espirituais. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor para a tua vida.
e fale, proclame o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Veja lá na descrição do vídeo os textos da leitura desta semana até o dia 11 de outubro, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.